Dia 20 de maio. Capítulos de hoje: Filemon 1, 1 Reis 7, 8, 9 e 10. Filemon 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu coração me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes ele era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. 1 Reis 7. Salomão também construiu para si um palácio e levou 13 anos para terminá-lo. Um dos edifícios que Salomão construiu chamava-se Palácio da Floresta do Líbano. Media 45 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Nele havia 4 fileiras de colunas de cedro, com grandes vigas de cedro assentadas sobre as colunas. O teto do salão era de cedro e ficava acima das vigas, que eram sustentadas por colunas. Havia 45 vigas dispostas em 3 fileiras com 15 vigas em cada uma. Em cada lado do longo salão havia 3 fileiras de janelas, uma de frente para a outra. Todas as portas e as suas vergas tinham batentes retangulares e eram dispostas de 3 em 3, uma de frente para a outra. Salomão também construiu o Salão das Colunas, que media 22,5 metros de comprimento e 13,5 metros de largura. Tinha na frente uma varanda com colunas e uma cobertura acima delas. Salomão construiu ainda a Sala do Trono, conhecida como Salão do Julgamento, onde se sentava para ouvir as questões a serem julgadas. A sala era revestida de madeira de cedro desde o piso até o teto. A residência onde ele morava ficava em torno de um pátio atrás do Salão do Julgamento e era construída da mesma forma. Ele também construiu uma residência semelhante para a filha do faraó, com quem havia se casado.
Todos esses edifícios foram construídos com grandes blocos de pedra de alta qualidade, cortados na medida exata de todos os lados, do alicerce até o beiral do telhado, desde o lado externo até o grande pátio. Algumas das grandes pedras do alicerce mediam 4,5 metros por 3,6 metros. Por cima dos alicerces foram colocados blocos de pedra de alta qualidade, cortados sob medida, e vigas de cedro. As paredes do grande pátio foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedras cortadas, como as paredes do pátio interno do templo do Senhor, com sua sala de entrada. O rei Salomão mandou que viesse de Tiro um homem chamado Irão. Ele era israelita por parte de mãe, uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai, originário de Tiro, havia sido artífice em bronze. Irão era extremamente hábil e talentoso em qualquer obra em bronze, e veio realizar todo o trabalho com metais para o rei Salomão. Irão fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8,1 metros de altura e 5,4 metros de circunferência. Para o alto das colunas, fundiu capitéis de bronze, com 2,25 metros de altura cada um. Cada capitel era enfeitado com 7 conjuntos de correntes entrelaçadas. Para enfeitar os capitéis no alto das colunas, fez 2 fileiras de romãs ao redor desses conjuntos de correntes. Os capitéis no alto das colunas da sala de entrada tinham forma de lírios e mediam 1,8 metro de altura. Nos capitéis das 2 colunas havia 200 romãs dispostas em 2 fileiras, perto da superfície arredondada e do conjunto de correntes entrelaçadas. Irão colocou as colunas na entrada do templo, uma à direita e a outra à esquerda. A que estava à direita deu o nome de Jaquim, e a outra à esquerda deu o nome de Boaz. Os capitéis no alto das colunas tinham forma de lírios, e assim foi terminada a obra das colunas. Depois Irão fundiu um grande tanque redondo que chamaram de mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda à outra e 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda, tinha ao seu redor 2 fileiras de frutos decorativos. Havia cerca de 20 frutos por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora. 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura e sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 42 mil litros de água. Irão também fez 10 bases móveis de bronze para levar água. Cada uma media 1,8 metro de comprimento, 1,8 metro de largura e 1,35 metro de altura. Foram construídos com painéis laterais presos com travessões. Tanto os painéis como os travessões eram enfeitados com entalhes de leões, bois e querubins. Acima e abaixo dos bois e leões havia guirlandas decorativas. Cada uma das bases tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Nos cantos das bases havia suportes para as pias de bronze. Os suportes eram decorados, de cada lado, com entalhes de guirlandas. Na parte superior de cada base havia um encaixe redondo para a bacia. Projetava-se 45 centímetros acima da parte superior da base, como um pedestal redondo, e sua abertura tinha 67,5 centímetros de um lado ao outro. Do lado de fora, era enfeitada com entalhes de guirlandas. Os painéis das bases eram quadrados e não redondos. Sob os painéis ficavam as 4 rodas ligadas aos eixos que haviam sido fundidos como parte da base. As rodas tinham 67,5 centímetros de diâmetro e eram semelhantes a rodas de carros de guerra. Os eixos, raios, aros e cubos das rodas eram todos de bronze fundido.
Em cada um dos 4 cantos das bases havia alças, que também eram fundidas como parte da estrutura. Em volta da parte superior de cada base havia uma borda de 22,5 centímetros de largura. Os suportes nos cantos e nos painéis laterais eram fundidos com a base, como se fossem uma só peça. Entalhes de querubins, leões e palmeiras enfeitavam os painéis e os suportes nos cantos em todos os espaços disponíveis, e havia guirlandas ao redor de tudo. As 10 bases tinham todas o mesmo tamanho e foram feitas iguais, cada uma fundida no mesmo molde. Hirão também fez 10 pias menores de bronze, uma para cada base móvel. Cada pia media 1,8 metro de diâmetro e tinha capacidade para cerca de 840 litros de água. Ele colocou 5 bases do lado sul do templo e 5 do lado norte. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Também fez bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Hirão terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes nos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas, as bases móveis para levar água com as 10 pias, o mar e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás e as tigelas. Hirão fez todos esses objetos de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no Vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão não pesou todos esses objetos porque eram muitos. O peso do bronze não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília do templo do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro para os pães da presença, os candelabros de ouro maciço, 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo, em frente ao lugar santíssimo, os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos de ouro. Os baldes pequenos, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço. As dobradiças das portas de entrada para o lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro. Assim o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo do Senhor. 1 Reis 8. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão durante a festa das cabanas, celebrada no mês de Etanim, o 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor, junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas, bois, que não puderam ser contados. Então, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora. E ali estão, até o dia em que este livro foi escrito. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que eles saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Então Salomão orou: Ó Senhor,
Tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e abençoou o povo. Em seguida, orou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai Davi, pois lhe disse: Desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre o meu povo, Israel. Salomão disse: Meu pai Davi queria construir este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor de meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Construí este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e preparei nele um lugar para a arca que contém a aliança que o Senhor fez com nossos antepassados quando os tirou do Egito. Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a comunidade de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou: Ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de ti de todo o coração. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Fizeste essa promessa com a tua própria boca e hoje a cumpriste com as tuas próprias mãos. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando lhe disseste: Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que eu construí. Ainda assim, ouve a minha oração e a minha súplica, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo te faz hoje. Guarda noite e dia este templo, o lugar do qual disseste: Meu nome estará ali. Ouve sempre as orações que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarmos voltados para este lugar. Sim, ouve-nos dos céus onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Se alguém pecar contra outra pessoa, e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e julga entre os teus servos, entre o acusador e o acusado. Castiga o culpado e declara justo o inocente, cada um conforme merece. Se o teu povo Israel for derrotado por seus inimigos porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar o teu nome e orar a ti neste templo, ouve dos céus, perdoa o pecado de teu povo Israel e traze-o de volta a esta terra que deste a seus antepassados. Se o céu fechar e não houver chuva porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem voltados para este templo, invocarem o teu nome e se afastarem dos seus pecados, porque tu os castigaste, ouve dos céus e perdoa os pecados de seus servos e do teu povo Israel. Ensina-os a seguir o caminho certo e envia chuva à terra que deste por herança a teu povo. Se houver fome na terra, ou peste, ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se os seus inimigos, os inimigos do teu povo, invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas aflições com as mãos levantadas para este templo, ouve dos céus,
onde habitas, e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim, eles te temerão enquanto viverem na terra que deste a nossos antepassados. No futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo Israel ouvirão falar de ti. Virão de terras distantes por causa do teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço poderoso. E quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim, todos os povos da terra conhecerão o teu nome e te temerão, como faz o teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí, teu nome é honrado. Se o teu povo sair para onde o enviares a fim de lutar contra os seus inimigos, e se orarem ao Senhor voltados para esta cidade que escolheste e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus as suas orações e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá contra eles, e tu permitirá que os seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para outras terras, próximas ou distantes. Se caírem em si nessa terra de exílio e se arrependerem, suplicando-te, pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente. Se eles voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seus inimigos, e orarem voltados para a terra que deste a seus antepassados, para esta terra que escolheste e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus onde habitas suas orações e súplicas e defende sua causa. Perdoa teu povo que pecou contra ti. Perdoa todas as ofensas que cometeram contra ti. Faze que seus conquistadores os tratem com misericórdia, pois são teu povo, a tua propriedade especial, que libertaste do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Olha atentamente para as súplicas do teu servo e para as súplicas do teu povo Israel. Ouve e responde sempre que clamarmos a ti. Pois quando tiraste nossos antepassados do Egito, ó soberano Senhor, disseste a teu servo Moisés que separarias Israel de todas as nações da terra para ser tua propriedade especial. Quando Salomão terminou de fazer essas orações e súplicas ao Senhor, levantou-se de diante do altar do Senhor, onde havia se ajoelhado com as mãos estendidas para o céu. Ficou em pé e em voz alta abençoou toda a comunidade de Israel. Louvado seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel como prometeu. Nenhuma só palavra falhou das maravilhosas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus seja conosco assim como foi com nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone. Que ele nos dê a disposição de fazer sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos, decretos e estatutos que ele deu a nossos antepassados. E que as palavras dessa minha oração na presença do Senhor estejam sempre diante dele, dia e noite, para que o Senhor nosso Deus defenda a causa de seu servo e de seu povo Israel, conforme as necessidades de cada dia. Então os povos de toda a terra saberão que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Quanto a vocês, sejam inteiramente fiéis ao Senhor nosso Deus e obedeçam sempre a seus decretos e mandamentos, como fazem hoje. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão apresentou ao Senhor uma oferta de paz de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo de Israel fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio em frente ao templo do Senhor. Ali apresentou holocaustos e ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze na presença do Senhor era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gordura das ofertas de paz. Então Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas na presença do Senhor nosso Deus.
Uma grande multidão havia se reunido, de lugares distantes como Lebo-Hamat ao norte e ao ribeiro do Egito ao sul. A celebração durou no total 14 dias, 7 dias para a dedicação do altar e 7 dias para a festa das cabanas. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado sua bondade a seu servo Davi e a seu povo Israel. 1 Reis 9. Salomão terminou de construir o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer. Então o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi sua oração e sua súplica. Consagrei este templo que você construiu, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai, Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre, pois fiz esta promessa a seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Mas se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem aos meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei, rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. E embora este templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados. Perguntarão: por que o Senhor fez coisas tão terríveis com esta terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os seus antepassados da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso o Senhor trouxe sobre eles essas calamidades. Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse tempo, Salomão deu a Hirão, rei de Tiro, 20 cidades da Galileia. Hirão havia fornecido toda a madeira de cedro e de cipreste e todo o ouro que Salomão havia pedido. Contudo, quando Hirão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, não ficou nada satisfeito com elas. "Que espécie de cidades são essas, meu irmão?" perguntou ele. Então Hirão chamou aquela região de Cabul, como é conhecida até hoje. Hirão tinha enviado a Salomão 4.200 quilos de ouro. Este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para a construção do templo do Senhor, do palácio real, do aterro e do muro de Jerusalém, além das cidades de Azor, Megido e Gézer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gézer, matou seus habitantes cananeus, incendiou a cidade e a deu como presente à sua filha quando ela se casou com Salomão. Assim Salomão reconstruiu a cidade de Gézer. Também construiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tamar, no deserto daquela região. Construiu cidades para servirem como centros de armazenamento e também cidades para os seus carros de guerra e cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas: amorreus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para trabalhos forçados e é nessa condição que trabalham até o dia em que este livro foi escrito. Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados. Eles o serviram como soldados, funcionários do governo, oficiais e capitães de seu exército, comandantes de carros de guerra e cavaleiros. Nomeou 550 israelitas para supervisionarem os trabalhadores de seus vários projetos. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha do faraó, da cidade de Davi, para um novo palácio que ele havia construído para ela. Depois, construiu o aterro. 3 vezes por ano, Salomão apresentava holocaustos e ofertas de paz sobre o altar que havia construído para o Senhor, e também queimava incenso perante o Senhor. Assim, ele terminou o trabalho de construção do templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, um porto próximo a Elat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho.
Hirão enviou uma frota com marinheiros experientes para servirem nas tripulações dos navios, junto com os marinheiros de Salomão. Navegaram a Ofir e trouxeram para Salomão 14.700 quilos de ouro. 1 Reis 10. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei: "É verdade tudo o que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que eu vi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para os seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão." Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os navios de Hirão trouxeram ouro de Ofir e grandes carregamentos de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer corrimões para o templo e para o palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu tamanho suprimento de madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. A cada ano, Salomão recebia cerca de 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 quilos. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 1,8 quilo. O rei colocou esses escudos no palácio da Floresta do Líbano. Então o rei fez um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um encosto arredondado. De cada lado do assento havia um apoio para o braço e junto de cada apoio a escultura de um leão. Também havia outros 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio da Floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os navios de Hirão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações vinham trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Gente de todas as nações vinha consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outras perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá.
Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Sicília. Os comerciantes do rei os adquiriam da Sicília pelo preço do mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois, eram exportados aos reis dos hititas e aos reis da Síria.